A gente sempre sabe que tem aquele hóspede que é futrica, que chega ali na piscina, que chega na área comum. Ah, legal, legal. Você é de onde? Eu sou de não sei do lugar. E você é da onde? Eu sou de tal lugar. Ah, beleza, você gostou daqui? Gostei. Ah, eu fiz a reserva aqui, achei até um preço bom, viu? Paguei, sei lá, 150. 150? Eu paguei 200. Como é que pode? Pelo mesmo... Mas você está no quarto duplo? No térreo? Com vista para o jardim? Esse tipo de situação pode acontecer? Pode. E aí? Faz parte do jogo, como tudo na vida é assim. O que é que vocês precisam entender, né, quando a gente fala sobre individualizar tarifas? O primeiro ponto que você precisa entender. O primeiro ponto é você conhecer o custo do seu quarto vazio, que isso é de praxe. Todo mundo precisa conhecer o custo do quarto vazio, porque se você não sabe quanto custa o seu quarto vazio, dificilmente você consegue precificar de forma correta. Então, você tem que conhecer esse custo. Por quê? Quando você conhece o custo do seu quarto vazio, você sabe a menor tarifa que você pode trabalhar. Isso que é o ponto crucial dessa nossa conversa de hoje. E o segundo ponto é que quanto mais tipos de tarifas você oferecer de forma simultânea, maiores são as chances que você tem de vender. Por quê? Porque quem vai escolher o preço final não sou eu. Quem escolhe o preço final é o hóspede. Se ele resolve se programar, ele vai pegar uma tarifa melhor. Se ele resolve ficar mais dias, ele vai pegar uma tarifa melhor. Se ele resolve comprar em cima da hora e eu tiver com a minha ocupação alta, consequentemente ele vai pagar mais caro por isso. Ou, se eu não tiver com a minha ocupação alta, ele pode ser que pegue um preço bom também. Então, eu proporciono condições para o meu hóspede e aí, consequentemente, ele que vai escolher a melhor tarifa para ele. Então, esse é o primeiro ponto. A diversificação, ela se confunde um pouco com você individualizar tarifas, tá? Ela se confunde um pouco. E as pessoas que tiverem com dúvida sobre isso, ao final eu posso responder rapidamente, tá? Basta que você que esteja aqui no YouTube, no Facebook, você coloque os seus comentários, que no final eu respondo. E você que estiver aqui pelo Instagram, pelo Instagram, Facebook, você também coloca os seus comentários, que ao final eu vou respondê-los, tá? Então, o primeiro ponto que você entende é isso, que se eu conheço qual o menor preço que eu posso trabalhar e se eu proporciono condições, o fato de eu não individualizar tarifas, isso se torna uma oportunidade. O outro ponto que você precisa entender de que isso não é uma oportunidade, né, você está fazendo exatamente ao contrário, é quando você tem apenas um tipo de tarifa. Ah, eu só tenho um tipo de tarifa, a minha tarifa é essa aqui. Segunda a quinta-feira eu trabalho com essa, e sexta, sábado e domingo eu trabalho com essa outra. Isso é algo muito limitador. É muito fácil de se gerenciar isso, porque eu só tenho uma única tarifa, é um único preço, mas isso é algo muito limitador quando a gente fala sobre vendas. Por quê? Porque é a mesma coisa que você chegar num restaurante e você dizer assim, eu quero comer alguma coisa. A pessoa faz, olha, o prato que eu tenho hoje é arroz, feijão e carne. Ou arroz, feijão e frango. Então, você praticamente limita a escolha das pessoas. E quem é vegano e não come carne? E se a pessoa não tiver a fim de comer carne, a pessoa tiver a fim de comer frutos do mar? Então, você começa a ver o quanto que você limita essa potencial demanda quando você só tem uma tarifa. E esse é um grande erro, né, que muitos gestores cometem. Né? Donos de pousadas, donos de hotéis e principalmente os anfitriões. Porque eles não conhecem esse tipo de estratégia, e eu estou aqui exatamente para trazer um novo conceito, trazer uma nova forma de você saber posicionar o seu imóvel. Então, quando a gente fala sobre vendas online, né, para meios de hospedagem, sendo bem sincero, tá? Pode ser que vão ter muitas pessoas que podem me recriminar, especialistas da área, dizer assim, não, existe diferença. Na minha forma de ver, você vender um flat, você vender quartos de hotel e você vender pousada, 97% do tempo é a mesma coisa. Mudam pequenos detalhes que, quando eu estou falando sobre esses assuntos específicos, eu costumo ressaltá-los. Eu costumo dizer, olha, isso aqui você tem que posicionar assim. Isso aqui, olha, se você for anfitrião, faça assim. Se você for dono de hotel e pousada, você faça assado. Mas, em 97% do tempo, as estratégias são as mesmas. Então, imagina que você está aprendendo, se você é um anfitrião que está entrando no ramo, você está aprendendo as mesmas técnicas que donos de pousadas e hotéis, eles aplicam, né, ou deveriam
aplicar no seu dia a dia. Outro ponto, né, que não é o atalho, como eu falei, é você estar fazendo conta de cada diária que entra. E eu cansei já de repetir esse conceito para vocês, que você não deve estar individualizando. Então, toda reserva que entra, qual é a diária média? Aí entra outra reserva. Qual que é a diária média? Como é que está a diária disso aí? E aí, muitas vezes, você perde a oportunidade de fazer mais vendas, de ter um volume maior, porque você está se pegando em um detalhe. Mas aí, como eu falei anteriormente, se você conhece o custo do seu quarto vazio, se você sabe o menor preço que você pode vender, você não precisa individualizar a tarifa, que no decorrer dessa live eu vou te mostrar as vantagens que tem quando você não individualiza. Outro ponto muito importante, eu estou olhando para cá porque a tela do YouTube está aqui atrás de mim, né? A câmera está aqui junto com a do Instagram, mas o YouTube está aqui para eu ver se tem algum comentário aqui, tá? Que, pessoal, quem estiver no YouTube e tiver alguma dúvida, alguma questionamento sobre esse assunto, pode colocar aqui nos comentários que eu vou responder ao final, tá? Então, olhando aqui agora para o meu roteiro, um outro ponto também é que quando a gente individualiza tarifas, isso acontecia muito na época, né, que eu trabalhava num grande portal de reservas, como vocês sabem, né, eu sou ex-funcionário Booking, e quando eu fazia toda uma estratégia para um hotel, para uma pousada, e aí acontecia, né, aquela combinação. O que é a combinação? Quando o hóspede vem pela Booking, o hóspede é um gênios, o hóspede tá comprando pelo celular e ainda pegou uma promoção. Ele pegou tudo que podia. Então a tarifa às vezes vai lá embaixo. Só que vocês precisam entender que nem sempre essa combinação existe. Vão ter hóspedes que vão vir pela plataforma, mas que não são gênios. Vão ter hóspedes que vão vir pela plataforma, mas que não vão comprar pelo celular. Vão ter hóspedes que vão vir pela plataforma e que não são gênios, não vão comprar pelo celular, mas vão pegar uma promoção. E vai ter hóspedes que vai vir pela plataforma, que nem é hóspede, que nem é gênios, que nem é comprar pelo celular, nem vai pegar promoção e vai pagar o preço cheio. Então, quando eu falo não individualizar isso, porque podem existir diversas combinações no mesmo quarto, no mesmo dia. E isso é algo que ninguém fala. Eu desafio qualquer pessoa que esteja aqui assistindo a minha live agora, que comente comigo se você já escutou alguém falar assim, não individualiza a tarifa. As pessoas só falam de diária média, receita por quarto disponível, que também são assuntos importantes. Mas o que eu quero trazer para você aqui é um conceito diferente, é um conceito que eu vivi na prática, que eu sei como funciona. Por quê? Então, só trazendo um pouco da minha experiência, eu chegava no hotel, chegava numa pousada, montava toda aquela estratégia tarifária, montava tudo organizado, deixava o negócio fluindo. Quando entrava uma combinação dessa, né, que é aquela combinação que realmente derruba a tarifa um pouco, aí a pessoa desfazia tudo, desfazia todas as estratégias que a gente tinha implementado, a pessoa desfazia. E aí eu quero trazer para você um outro ponto, por quê? Porque esse tipo de estratégia, como eu falei, vão existir outras compras que não vão existir essa combinação perfeita, e você também tem que entender que isso auxilia também a você vender categorias mais caras. Se você aí no seu meio de hospedagem, né, tem vários tipos de categorias de quarto, superior, luxo, ou você como anfitrião tem 2 apartamentos, eu tenho um apartamento mais simples e eu tenho um apartamento que é mais arrojado, que a decoração é melhor, que tem uma banheira. Então, isso também se aplica para ambos, e aí você entende, nossa, se eu quero vender a parte mais cara, né, se eu quero vender quartos mais caros, né, ou um flat mais caro, uma casa temporada mais luxuosa, né? Vamos dizer, eu administro uma casa temporada e eu tenho um flat também. Você tem que entender que você não individualiza. Você entende o que vai funcionar, o que eu vou te mostrar agora, e você simplesmente aplica isso, tá? Sem fazer essa individualização. Outro ponto também é que é muito importante, né? Poucas pessoas falam sobre isso, é que você deve avaliar todas as ações de vendas que você estiver implementando, que você estiver fazendo, você tem que avaliar num prazo de 7 dias. Por que eu falo 7 dias? Porque quando a gente constrói tudo isso, né, uma compra antecipada, uma compra de longas estadias, uma tarifa de última hora, a gente constrói tudo isso, é importante que você analise num prazo de 1 semana fechado. Por quê? Porque se você para ver, geralmente os dias que mais vendem são de segunda a quinta. São os melhores dias, são os dias que mais tem venda. Sexta, sábado e domingo é onde as vendas caem. Aí vamos supor que você começa a sua estratégia na sexta-feira. Aí você, vou fazer essa estratégia aqui. Aí você coloca sexta, sábado, domingo, segunda. Aí você olha assim, não está vendendo nada. Aí você desfaz tudo o que você fez sem esperar completar um ciclo.
né, de pelo menos 7 dias. E aí você desfaz. Aí como é que você vai saber se realmente não estava funcionando se você não deixou a sua tarifa, né, você não deixou a sua estratégia rodar no prazo mínimo de 7 dias? 7 dias é um prazo ainda curto, né? Mas eu estou falando para aquelas pessoas que são mais ansiosas, que querem resultado do dia para a noite. Que isso é um pensamento que também tem que ser mudado, mas que não pode ser assunto de uma live agora, porque isso é um assunto muito denso para que eu vá discorrer sobre isso. Mas você entender que o ideal é que você deixe pelo menos rodando 2 semanas, né? Se possível, 30 dias. E aí você vai fazer o resultado disso. Felipe, mas eu posso tomar prejuízo? Não, você não pode tomar prejuízo. Não tem como você tomar prejuízo, porque você conhece o custo do quarto vazio e você sabe o menor preço que você pode vender. Essas combinações, o máximo que pode acontecer, mas que eu nunca vi isso realmente de fato acontecer, é você vender todas as suas diárias pelo preço mais baixo. É o máximo que isso pode acontecer, mas eu nunca vi essa situação, né? Então, quando a gente vai adotar certo tipo de estratégia, é muito importante que a gente pense sobre isso. Qual é o pior cenário que pode me acontecer? Não só em termos de vendas, mas eu falo em relação a qualquer coisa que você vai fazer na vida. Se você resolve, sei lá, você tem um emprego e você administra imóveis, ou você tem uma pousada arrendada, mas quer arrendar uma outra, né? Quer entregar essa, arrendar uma outra, ou ter 2 pousadas, ou ter 2 hotéis. Você pensa assim, cara, no pior dos cenários, o que é que pode acontecer comigo? E aí, respondendo essa pergunta, nunca pode te levar à falência, né? Qualquer ação que você tome nunca pode te levar à falência. É isso que eu trago aqui. Então, o que eu compartilho com você agora é que você entenda que essa individualização de tarifas vai acarretar no volume, né, que pode diminuir as tuas vendas. E o segundo ponto é que se você estiver adotando esse tipo de estratégia, pensa, qual é o pior cenário que pode acontecer comigo? Se não for te levar à ruína, vai e faz. Agora, se for te levar à ruína, que não é o que eu estou te ensinando aqui, não faça isso em nenhum campo da sua vida, seja no pessoal, no profissional, em qualquer um. Não faça isso. Qualquer coisa que pode destruir, né, e não ter volta, e você realmente não conseguir se recompor, não faça isso. Né? Não só em termos de dinheiro, mas até em termos amorosos mesmo. E por que vale a pena, né, a gente fazer esse tipo de estratégia? O primeiro ponto é que você vai ter mais opções que os concorrentes, né? Eu falei ontem, numa live que eu estava fazendo ontem, numa mentoria, eu compartilhei um ensinamento de um livro que é o sócio do Elon Musk, né, que é o Peter Thiel, que ele fala que mercados competitivos matam a lucratividade. É um pouco do que a gente vive hoje. A gente tem um excesso de oferta, né, a gente tem muitas propriedades e em certos destinos a gente tem um volume de ofertas muito grande, só que a gente tem uma demanda reduzida. Né, diante da situação econômica que a gente vive, diante do cenário da saúde que a gente está passando, né, por essa pandemia, entre vários outros fatores. E aí, essa demanda potencial para o teu destino, não necessariamente todo mundo vai se adequar, né, todo mundo vai se interessar, digamos assim, pelo seu meio de hospedagem. Por quê? Porque vamos supor que você está numa cidade que tem 1.000 pessoas interessadas em ir para lá. Você acha que vão ter 1.000 pessoas que são potenciais consumidores do seu meio de hospedagem? Se você estiver pensando isso, é bom depois, quando eu fizer uma live sobre hóspede-alvo, né, qual é o hóspede ideal, qual é a pessoa certa para ir para o teu meio de hospedagem, você veja essa live. Porque dessas 1.000 pessoas, não são 1.000 pessoas potenciais para o seu meio de hospedagem. Dentro desses 1.000, vão ter pessoas que querem propriedades mais luxuosas, propriedades intermediárias e propriedades mais simples. E você vai se encaixar num desses 3 conceitos. Ou você está muito no luxo, ou você é intermediário, ou você está muito abaixo. E aí, dentro dessa fatia dos 1.000, vai ter um percentual que vai se interessar por cada um desses. Então, diante desse excesso de oferta e baixa demanda, quanto mais eu diversificar, quanto mais opções eu colocar na cara do hóspede, quanto mais eu oferecer, maiores são as chances que eu tenho de prospectar reservas. São maiores as minhas chances. Por quê? Porque eu vou tentar agradá-lo de toda forma. De toda forma eu vou tentar agradá-lo. É a mesma coisa, né? Claro, um assunto só em paralelo, uma analogia, quando eu tenho muitas categorias de quarto. É mais fácil de eu agradar ele. Eu tenho quartos
vista mar, vista montanha, vista jardim, quarto sem vista. Então, ou seja, eu tenho o mesmo quarto que tem 4 tipos de vistas que eu posso trabalhar 4 preços diferentes. Então, a chance de eu agradar também aumenta. Isso é apenas uma analogia, né, que se não fosse o caso, todos os meus quartos duplos olham para o jardim. Então, beleza. Fazendo essa analogia, então, o que é que eu faço? Todos os meus quartos duplos, eles têm que ter várias tarifas. Né? Então, eu vou ter tarifas de última hora, longas estadias, antecipadas, celular, enfim. No final, eu faço uma listagem das tarifas que são mais importantes, que todos os meios de hospedagem precisam ter. Tá? Não podem deixar de ter esse tipo de tarifa. Outro ponto também, por que vale a pena você trabalhar com isso, é que, como eu falei, você vai ter a chance de agradar mais pessoas. Por quê? Porque eu tenho mais opções. Né? Para prestar atenção aqui, fazendo uma outra analogia. O restaurante na tua cidade hoje, que mais tem demanda, né? Para pensar, na cidade que você está hoje. Qual que é o restaurante, né, na minha cidade que mais tem demanda, que sempre tem turistas ou que sempre tem pessoas que tem fila, né, que se eu não chegar cedo eu tenho que enfrentar fila? Que restaurante é esse? Só pensa. E agora pensa assim, como que é o cardápio desse restaurante? Provavelmente deve ser um cardápio farto, com muitas opções, que agrada gregos e troianos, né, digamos assim, agrada crianças, né, tem refeição para crianças, né, agrada idosos, agrada a juventude, agrada veganos, agrada os carnívoros, agrada todo mundo. Então, geralmente, esses grandes restaurantes, eles têm um leque muito maior de opções. Então, por que eu não pegar essa analogia e eu trazer para o meu meio de hospedagem assim, cara, quanto mais tipos de tarifas eu tiver, maiores são as chances de eu prospectar um hóspede. Claro que isso é apenas um ponto dentre os 9 pilares que eu ensino vocês a se manterem mais competitivos, né, nos seus anúncios dentro dos grandes portais, né, dentro do teu site e assim sucessivamente. Então, isso é um ponto apenas, que estaria mais ou menos esse ponto misturado com precificação, o pilar de precificação, junto com o pilar de diversificação tarifária. Né? Ele estaria um pouco atrelado e eu ainda poderia ir um pouco mais adiante. Eu poderia falar que também está atrelado com o pilar da distribuição, né? Porque eu também preciso ser visto. Não adianta eu ter vários preços em uma única plataforma. Quanto mais eu diversifico essa minha estratégia tarifária, eu também vou ter mais chances, né, de ser visto em outros portais, por outros tipos de hóspedes, né, que não tem costume de comprar na plataforma A, só compra na plataforma B. Então, isso também vai me trazer mais reservas, tanto via plataforma, como via direta, como eu falo para vocês, que muita gente utiliza os portais de reservas, como Airbnb, Expedia, Booking, apenas a título de pesquisa. Né? Quantas pessoas, né? Você mesmo, olhando uma passagem aérea, quantas vezes você não deve ter entrado ali no site da Decolar, pesquisado uma passagem aérea, e a TAM está mais barata, tu vai lá no site da TAM e compra. E a Gol está mais barato, vai lá no site da Gol e compra. Então, isso também acontece no nosso segmento. Outro ponto, né, que eu falei para vocês, que esse tipo de ação, ele nunca vai dar prejuízo, porque você conhece o custo do quarto vazio e você sabe exatamente qual é o preço mínimo. Então, não tem perigo disso dar prejuízo. Confia no que eu estou dizendo. Não tem perigo, como 1 mais 1 é 2, de que isso vai dar prejuízo. Não tem como. Não tem como. Eu mudo o meu nome se isso der prejuízo. Só vai dar prejuízo se você não sabe quanto custa o quarto vazio, que isso vai ser temas de outras lives que eu vou fazer aqui também. Tá? Aceito até sugestões que vocês queiram que eu comente sobre lives. Né? Podem colocar aqui nos comentários. Quem tiver no YouTube, coloca aqui nos comentários. Quem tiver aqui no Instagram, coloca aqui que no final eu vou ler ou me manda um direct. Né? E quem tiver no Facebook também, não deixa de deixar seu comentário. Só vai dar prejuízo se você não conhecer o custo do quarto vazio, porque isso vai acarretar em você não saber qual é o preço mínimo. E aí, um outro ponto, né, que vocês precisam também entender é que é a oportunidade de se fazer isso. Para utilizar esse tipo de ação ou esse tipo de estratégia, basta que você trabalhe com algum portal de reserva, porque ele já vem meio que pré-configurado. Então, no Airbnb dá para fazer isso, na Booking dá para fazer isso, no Expedia dá para fazer isso. Então, qualquer portal que você trabalhe, ou se você utilizar, né, um motor de reservas no seu site, que também vai dar para você configurar também esses tipos de tarifas, né, para você fazer exatamente essa diversificação
que vai, no final das contas, como eu falei, que você não individualize, porque vai existir o mesmo quarto ser vendido por diversos preços. Não dá até no mesmo dia, né? Então, uma pessoa que comprou mais tempo vai pegar às vezes mais barato, quem deixou para comprar em cima da hora vai pagar um pouco mais caro, e assim sucessivamente. E outro ponto também, né? Também vou ser crucificado por estar falando sobre isso, né? Eu sei que eu posso estar sendo crucificado, mas eu não deixo de emitir minha opinião pelo que os outros pensam, né? Desculpa, mas pouco me importa o que os outros pensam, eu falo o que eu acredito. Eu não falo o que os outros pensam para agradar. Não faço isso. Mas, desculpe os estrategistas, né? Os que fazem gerenciamento de receita, né? Os revenues management da vida, que é uma profissão muito importante, tá? Mas que eu não vejo que isso é aplicado para todo o meio de hospedagem, não, né? Pode ser aplicado em determinados momentos, mas diariamente eu não vejo isso. Funciona, né? Essa estratégia de diversificação, né? Que acarreta a não individualização da tarifa, funciona como uma flutuação automática. Você não precisa estar o tempo inteiro, sobe preço, desce preço. Vou esperar o cara me ligar, porque se ligar e ele disser que quer ficar 3 noites, eu vou dar o desconto. Cara, esperar te ligar, qual que é a escala que você tem sobre isso? Né? Vamos dizer que 100 ligações, você vai conseguir negociar com 100 pessoas. Você quer ficar 3 dias? Eu vou te dar 10%. Pô, deixa tudo automatizado. Eu quero comprar com 30 dias de antecedência, eu vou comprar agora para o final do mês de setembro. Você tem um desconto? Imagina, se todo mundo te ligar para perguntar, não é muito mais fácil deixar isso automatizado? Então, isso também vai funcionar como uma flutuação tarifária automática. Você para pensar, cara, não tem que subir e descer, subir e descer, subir e descer. Funciona como uma diversificação, né, uma flutuação tarifária automática. Claro que a flutuação ela está atrelada ao quê? Demanda, à ocupação, ao preço dos concorrentes. Existem outros fatores. Eu não sou louco em dizer que isso é uma flutuação, isso é uma estratégia de RM. Não é. Estou querendo trazer aqui de uma forma simples, né? Eu tento descomplicar. Eu não vim aqui para trazer jargões complicados ou trazer palavras bonitas para impressionar ninguém. Eu vim aqui para trazer uma estratégia para que te dê resultado. E não para impressionar ninguém. Eu quero que você tenha resultado, mas eu não quero impressionar ninguém. Esse eu acho que é um grande fator, né? Até consequência de um livro que eu estou lendo aqui também, né? Vários que estão aqui, que é exatamente isso. Eu acho que o nosso sucesso, né? O meu sucesso é o sucesso de vocês. Por quê? Quanto mais vocês aplicam o que eu compartilho com vocês, mais vocês ficam satisfeitos comigo e mais vocês me indicam para outras pessoas. Né, e dizem, olha, o Felipe fala algumas coisas que são coerentes. Né? Então, o que eu compartilho aqui, né, é de forma simples, para que desde aquela pessoa que não sabe de nada, entenda, até você que sabe de muito, que você possa pegar algum insight comigo. Ou até mesmo eu posso aprender com você, quem sabe, se você quiser me mandar uma mensagem privada ou quiser comentar aqui, eu ficarei muito grato. Então, só para você entender, tá? Então, essa flutuação, tá? Estou falando de forma genérica, né? Essa diversificação pode funcionar como uma flutuação, né? Quais são os principais benefícios, né, de adotar essa estratégia que a gente está fazendo? Quais são os principais benefícios? O primeiro ponto é que aumenta o meu número de diárias. O meu número de diárias ele tende a aumentar. Por quê? Porque eu vou vender mais. É fato, eu vou conseguir agradar mais pessoas. O segundo ponto é que eu vou conseguir também o quê? Aumentar minha receita. E como eu sempre falo, aumentar a receita de forma lucrativa. Não é aumentar a receita, aumentei minha receita, mas estou fechando no vermelho. Não. Aumentar sua receita de forma lucrativa. O terceiro ponto é que você vai ter a chance, né, como eu sempre falo, muitas vezes, em determinados momentos, né, uma baixa estação, né, principalmente quem está agora no sul, né, quem está ali no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ou até mesmo o litoral de São Paulo, né, sabe que é um momento frio, né, então poucas pessoas vão para aquela região. Então, muitas vezes eu vou conseguir vender uma diária, não pelo preço que eu gostaria, não pelaquela tarifa que eu almejaria, mas eu consigo exatamente trazer o hóspede para dentro de casa. E isso vai me gerar o quê? Eu estou mostrando o meu produto, né, já que a maioria das pessoas, né, não investem em marketing, eu estou mostrando o meu produto, eu estou reduzindo da minha margem para fazer uma ação de marketing, entenda dessa forma. Então, eu estou trazendo pessoas para conhecerem meu produto, eu tenho a chance de vender para essas pessoas. Não, como vender, Felipe? Eu posso vender serviço, né, uma massagem, eu posso alugar bicicletas,
eu posso vender passeios, enfim, eu posso vender alimentos e bebidas para essa pessoa, né? Outro ponto importante, aquela pessoa pode me gerar uma indicação, né? Então, ou seja, mostro o meu produto, né? Talvez não no preço que eu gostaria, mas eu mostro, eu não estou fechando no vermelho, eu tenho a chance de vender através das vendas acessórias, que é algo que eu sempre comento, e eu tenho também a chance de que essa pessoa, saindo satisfeita, vai me indicar, e o último ponto, vai me gerar uma avaliação. Ou seja, olha quantos pontos positivos tem em simplesmente eu vender, não pelo preço que eu queria, mas desde que não tome prejuízo, por que eu não coloco essa pessoa para dentro? É a mesma estratégia, mais ou menos, de você que esteja começando no segmento. Né? Acabei de abrir uma pousada nova, peguei uma oportunidade agora durante a pandemia e consegui arrendar uma pousada num preço legal. Eu acabei de entrar nesse segmento, eu sou anfitrião e eu acabei de entrar nesse segmento. Então, esses detalhes que eu acabei de falar são oportunidades que você tem, né, de trabalhar o seu meio de hospedagem. Por quê? Quando a sua avaliação for maior, quando você conquistar, né, mais avaliações, o seu preço vai subir. Você não tem como competir com uma pessoa, né, que já está no mercado há mais tempo, que tem várias avaliações com você que acabou de chegar agora. Então, entenda que a nossa vida, né, é mais ou menos uma derivação, digamos assim, do ciclo da natureza. O que eu planto, eu rego. A árvore não vai crescer em uma semana, em 2, em 3. É um tempo, é um ciclo. Isso também é nossa vida. Se a gente olhar a natureza como um espelho da nossa vida, a gente vai ter muito menos ansiedade em entender que a gente joga um jogo do longo prazo. É isso que eu sempre compartilho com vocês aqui. Essa é a cabeça que eu tenho. Né? Eu não vim aqui compartilhar fórmulas mágicas, mas sim um pensamento que você implementa hoje, que traz resultado, mas que se você trabalhar isso no longo prazo, vai te trazer muito mais frutos, você aproveitar isso muito mais se você manter uma constância nas suas ações. E outro ponto importantíssimo, né? Quando eu vendo, né, o meu meio de hospedagem talvez não no preço que eu queria, né, e não estou individualizando tarifa, pensa no outro lado, a tua nota de custo-benefício vai subir, né? Por quê? Porque, como eu anotei uma observação aqui, o hóspede, ele vai ir para o teu meio de hospedagem, você vai entregar muito baixo para ele, claro, como vale eu repetir, sem fechar no prejuízo, óbvio, e ele vai estar super satisfeito. E lembra, quanto mais tua nota de custo-benefício sobe, mais você consegue vender. E se você para prestar atenção, se você já tiver uma nota de custo-benefício muito alta, é sinônimo de que você pode aumentar seu preço. E se sua nota de custo-benefício ela for baixa, é sinônimo de que seu preço está caro. Então isso é um bom indicador, tá? Já que a gente está falando aqui sobre custo-benefício, preste atenção na tua nota. Como que está a tua nota de custo-benefício? Se as pessoas julgam, está 9,5, 9,2, pô, dá para trabalhar um pouquinho mais alto. Porque as pessoas estão muito satisfeitas com o que estão pagando, você está entregando. Então talvez dá para subir mais um pouquinho. Ah, não, a minha nota de custo-benefício ela está 7, 6,5. Então isso tem que ser revisto, porque as pessoas não estão satisfeitas pelo preço que estão pagando e pelo produto, né, e o serviço que estão usufruindo. E qual que é a desvantagem, né, quando eu individualizo tarifas, quando eu fico nesse jogo pequeno, né? Porque quem individualiza para mim tarifa é jogar pequeno, é pensar pequeno, tá? E isso é uma desconstrução que eu quero fazer aqui. E quais são os malefícios disso? Os malefícios é quando acontece a combinação perfeita, né? O cara veio pela plataforma, o cara pegou um hóspede fidelizado, né? Traduzindo, vamos falar aqui sobre Booking, que é mais fácil de exemplificar. O cara veio pela Booking, o cara comprou pelo celular, o cara comprou pelo Gênesis, o cara pegou uma promoção, aí sua tarifa vai lá no chão. Esse é o malefício. Mas é um malefício controlado. É o que eu costumo dizer, é um risco controlado, né? Porque nem todo mundo vai acontecer isso. Mas é um risco controlado. Isso é o lado negativo, eu não posso mentir, né? Seria a combinação perfeita para o hóspede e a combinação desagradável, né, para hoteleiros, donos de pousadas e anfitriões, né? Não seria a combinação ideal. Outro ponto também desse malefício seria se os hóspedes se comunicarem, né? Certos tipos de perfis de hóspede, de certos tipos de propriedade, eles se comunicarem dentro da propriedade, né? E constatarem que pagaram preços diferentes. E você ficou aqui. Sempre tem aquele hóspede futrica, né, cara? Sempre tem, nunca falha, né?
A gente sempre sabe que tem aquele hóspede que é futrica, que chega ali na piscina, que chega na área comum. Ah, legal, legal. Você é de onde? Eu sou de não sei do lugar. E você é de onde? Eu sou de tal lugar. Ah, beleza, você gostou daqui? Gostei. Ah, eu fiz a reserva aqui, achei até um preço bom, viu? Paguei, sei lá, 150. 150? Eu paguei 200. Como é que pode? Pelo mesmo... Mas você está no quarto duplo? No térreo? Com vista para o jardim? Esse tipo de situação pode acontecer? Pode. Mas não só no nosso segmento, como em qualquer segmento as pessoas estão sujeitas a isso. Em qualquer segmento. Preste atenção. Dia desses, eu comprei esse microfone aqui. Esse microfone aqui, eu paguei nele, exatamente, eu vou ser sincero com você, eu paguei R$ 1.290, né? Talvez por isso estejam escutando até um som bom, né? Quem estiver pelo YouTube está escutando um som bom. Eu paguei praticamente R$ 1.300 desse microfone. Depois de 15 dias, né? Eu até compartilhei nos meus stories, eu sou viciado em olhar a Amazon, né? Depois de 15 dias, eu olhei o microfone estava por 899, né? Tudo bem, era pagamento à vista, eu parcelei acho que 2, 3 vezes no cartão. E eu olhei, tava lá, sei lá, R$ 900. Nossa, velho. Aí eu disse, putz, R$ 900 para mim, 300 é R$ 400 de diferença. Aí eu disse, paguei caro. Aí fiquei com aquela sensação, né? Faz parte do jogo. Talvez naquele momento que eu procurei, tava todo mundo querendo, né? Tava todo mundo pesquisando por esse produto. Então o site já identifica, já joga o preço para cima. E no momento que ele baixou, podia ser no momento que a demanda caiu. E aí? Faz parte do jogo, como tudo na vida é assim. Quantas vezes a gente... Ou acontece também às vezes com carro, né? Carro agora deu uma subida de preço violenta. Mas na tendência, geralmente, era que carros caíssem, principalmente carros importados. Né? Eu posso falar isso, porque eu já trabalhei no segmento de carros importados, e posso dizer para você, né? Você comprar... Eu já cheguei a vender carro zero importado, uma BMW, sei lá, uma versão de entrada, uma 320, por 150 mil, né? E depois a pessoa revender esse carro depois de um ano, vender o carro por 115. Hoje, esse mesmo carro que eu possa ter vendido por 150 mil atrás, o cara hoje pode estar vendendo por 150. Por quê? Porque o novo já está 230. Então, essas oscilações do mercado, né, que não só acontecem na hotelaria, como em qualquer segmento, a gente está preparado e não tem que se preocupar com isso. Então, eu falei como um malefício, né, mas não entenda isso como um malefício, entenda como o ciclo normal do mercado. Oferta e demanda. Tem procura, sobe. Não tem procura, cai. E ponto final. Outro ponto também, né, quando você não tem essa diversificação tarifária, que você simplesmente trabalha com a única tarifa e você fica o quê? Simplesmente naquele único patamar, isso transforma a tua negociação muito engessada. Você está com a negociação engessada, porque eu só tenho aquela tarifa, é só isso que eu tenho para oferecer e ponto. Então, a sua negociação ela fica muito engessada. Quando eu diversifico, né, e não individualizo, porque a diversificação, a consequência disso é entrar diversos tipos de tarifa. Então, o tema da live hoje exatamente é esse, por que individualizar tarifas faz você perder dinheiro? Porque quando você diversifica a tarifa, que é um dos pilares que eu ensino, né, consequentemente, o quarto vai ter vários preços. Então, se você não diversifica, você fica engessado. E aí, compromete o quê? Compromete as tuas vendas. E você deve estar se perguntando agora, né, depois de tudo isso que eu falei, né, de várias ações, né, que eu estou aqui compartilhando, você deve estar se perguntando aqui agora, como é que eu vou configurar tudo isso? Né? Como é que eu configuro? Eu já entendi a importância, né, de eu ter um leque bom de tarifas, eu já entendi essa importância, mas como é que eu vou fazer essa configuração? Como é que eu vou deixar isso claro? Né? Como que eu deixo isso, como você falou, de forma automatizada, para que a minha flutuação aconteça, né? E que eu consiga ofertar? Isso aí você consegue fazer de duas formas. A primeira é através dos portais de reservas. E a segunda é através do motor de reserva do seu site. Então, se você tiver um site, né, que você deve ter obrigatoriamente, tá? Não é se você tem, não. Eu gostaria de falar que você deve ter, até mesmo os anfitriões. Tá? Não estou falando só para hoteleiro e dono de hotel, não. Eu estou falando para donos de pousadas e donos de hotéis, não. Estou falando para os anfitriões mesmo. Né? Tem que ter um site. Porque senão todas as tuas reservas vão entrar pelo Airbnb. Todas as tuas reservas vão entrar pela Booking. Mas para você ter um site, você precisa ter o quê? Uma coisa que nenhum anfitrião tem. Uma marca.
e não tem um anúncio, belíssimo apartamento, não sei aonde. Não, tem que ter tua marca. Venha o nome da tua marca e o belíssimo apartamento, não sei aonde, com 300 mega, com vista mar, enfim. Mas sempre tem que vir a tua marca. Porque a tua marca é onde você vai compor o seu site para que você consiga receber de reservas diretas ou alguém te ligar, Felipe, eu quero fazer e tal, como é que eu faço? Entra lá no site e faz o pagamento via cartão. Então, a pessoa vai lá e já faz o pagamento. Então, é importante que você tenha isso. Então, como é que eu vou configurar? Ou nos portais de reservas, né? Que aí você pode configurar isso se você estiver trabalhando com a Booking na aba de promoções, né? Não necessariamente a aba de promoções é fazer promoção, e sim você configurar essa estratégia tarifária. Então você pode ir lá na aba de promoções, você pode criar uma tarifa de última hora, você pode criar uma tarifa de longas estadias, você pode criar uma tarifa de celular, você pode entrar no Gênios, você pode fazer 1000 coisas. Na aba de promoções, dá todas essas opções que eu estou te dando aqui, né? E isso aí vai te trazer exatamente essa atratividade, né? Essa diversificação que vai acarretar nessa não individualização para que você consiga ter um faturamento maior, uma ocupação, consequentemente, maior. Outro ponto que você deve estar se perguntando, Felipe, como é que eu vou controlar os meus preços? Os preços já estão controlados. Os preços já estão controlados. Você já não sabe se existe a combinação perfeita, qual é o mínimo? Então você não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar. Os preços já estão controlados. O que vai acontecer é o tipo do hóspede, a plataforma que ele vai comprar, o momento que ele vai comprar, e aí ele vai encontrar o preço que seja ideal para ele. Outro ponto também, né? Como farei com os meus recepcionistas, né? Que muitas vezes isso é uma dúvida, né? Seja os meus recepcionistas, seja as pessoas que trabalham comigo. Felipe, eu administro 2, 3 apartamentos, tem uma pessoa que atende as ligações. Como é que eu vou administrar isso? Eu vou ter vários preços. É só você dar uma margem para ela trabalhar. Você dá uma margem. Como que eu faço isso, Felipe? Vamos supor, a pessoa ligou. Olha, eu vi lá do Airbnb que o preço do teu apartamento está R$200. O cara vai te encontrar por causa da tua marca, tá? Se não tiver tua marca, ele não vai te encontrar. Um nomezinho assim, vamos botar lá, Lagreca Apartamentos, né? Lagreca Casa de Temporada. Enfim, você vai ter lá o seu nomezinho, a sua marca. E aí a pessoa te encontrou, vai pegar o número, vai entrar no teu site, vai entrar no teu Instagram e vai te encontrar. Quando a pessoa ligar, você vai dar margem para a pessoa. A pessoa, olha, eu vi lá no Airbnb, estava R$200. Ah, não, eu entrei na Booking e eu vi que estava R$200. Né? Seja com a pessoa que administra o apartamento ou seja com o recepcionista. E como é que eu vou fazer isso? É só você dizer para a pessoa, faz o seguinte, me manda um print disso daí, me manda um print, eu quero ver um print desse preço, manda para mim aqui pelo WhatsApp, né, para confirmar a veracidade, que a pessoa pode estar blefando, me manda um print e faz o seguinte, eu te ofereço 5%, se o site está te oferecendo por 200, pega 200 e tira 5, então vai ficar o quê? 190? Tá fechado? Ah, é muito pouco. E como é que fica bom para o senhor? Ah, no mínimo 10%. Aí você para pensar, putz, se eu estou pagando 15% no Airbnb, ou 13%, ou 16% na Booking, se eu der 10%, vai sobrar alguma coisa a mais para mim. Eu vou ter pago menos comissão. Por que eu não vou dar o desconto? E vou perder o hóspede? Não. Então eu vou colocar ele para dentro de casa. Foi o que eu falei agora no meio da live. Muitas vezes eu vou trazer ele, né? Pode acontecer de não ser o preço que eu gostaria, mas eu tenho uma chance de apresentar para ele o meu imóvel. Eu tenho uma chance para ele de fazer vendas acessórias. Eu tenho uma chance de o quê? De gerar uma indicação. Eu tenho uma chance de prospectar uma boa avaliação. Olha quantas coisas podem me acontecer de boa. Tudo depende do ponto de vista que você olha as coisas. Se você olha simplesmente focado no preço e no curto prazo, realmente você está no caminho que pode ser que você não chegue muito longe. Curto prazo. Cara, desde que não tome prejuízo, pensa no longo prazo. Pensa no futuro, pensa em fortalecer tua marca, pensa em divulgar mais o teu meio de hospedagem, né? Pensa em conquistar mais avaliações, né? Em ambos eu estou falando só para anfitrião, estou falando só para hoteleiro, só para dono de pousada, estou falando para todo mundo. Isso é um contexto que as pessoas têm que tirar essa mentalidade de longo prazo. Você não corre uma corrida de 100 metros, você corre uma corrida infinita que nunca vai parar. Mesmo que um dia você chegue no topo, que você seja referência no seu meio de hospedagem aí na sua cidade, você nunca vai parar, porque se você for parar, você vai deixar de ser a referência. Alguém vai te passar. Sempre tem alguém que está ali estudando mais do que você, fazendo mais do que você. E se você for uma pessoa que joga o jogo do progresso, não existe concorrência. Pode acreditar, ontem eu fiz uma mentoria e eu mostrei. No começo da mentoria, a pessoa me falou, eu tenho 116... a gente olhou lá no portal e lá tinha 120 propriedades.
nessa cidade, né? Que a gente olhou lá, Praia do Rosa, em Imbituba, em Santa Catarina. Tinham 116 propriedades. E aí, quando eu coloquei os filtros, pousada, ar-condicionado, aceita demais, a concorrência caiu para 23. Essa live está gravada aqui no Instagram, se você estiver me assistindo pelo YouTube, depois entra aqui, ó, na minha arroba aqui, que está aqui, a minha arroba está onde? Aqui, ó, aqui. Entra aqui, ó, na minha arroba, depois lá no Instagram, e essa live está gravada lá. Foi a última live que eu fiz agora, com o Júlio, da Pousada Recanto dos Pássaros. E eu mostrei, foi filmado isso lá, eu filmei, eu abri a tela da Booking e eu filmei, eu fiz uma mentoria ao vivo. E aí você vai ver que de 116 propriedades, quando eu coloquei os filtros, não tinha 116 concorrentes. Tinham 23. Quando eu joguei para datas futuras, a concorrência caiu para 15. Então não tem concorrência. Só tem concorrência se você fizer mais do mesmo. Se você não buscar evoluir, se você ficar pensando no curto prazo. Agora, se você pensa no bem-estar do seu hóspede, consequentemente você vai vender mais e vai ganhar mais grana. Só pensa nisso. Para de pensar na grana e pensa de como que você quer que o seu hóspede se sinta no seu meio de hospedagem. Que aquilo vai te gerar muito mais retorno. Mas o próximo passo aqui, né, em relação a isso, é o jeito errado de executar isso. Né? Você já entendeu tudo que eu falei, mas só que você pensa, tá, tudo bem, então agora já vou aplicar. Não, calma aí. Existe um jeito errado de você fazer isso. E qual é o jeito errado? É você querer modificar preço em cima da hora. Você querer ficar fazendo isso manualmente. Isso é um jeito errado. É um jeito errado, arcaico e não sustentável. Porque ninguém vai ficar trocando preço o tempo inteiro. Você tem vários outros afazeres. Né? Se você é dono do hotel, dono da pousada, você tem pessoas para gerenciar, compras para fazer, impostos para pagar, financeiro para fechar o caixa, vendas para fazer. Você tem muita coisa para fazer. Olha, né? Lidar com hóspedes. Se você é anfitrião, a mesma coisa. Fazer check-in, fazer check-out, conferir quando o hóspede saiu, receber ele quando chegou, né? Ver se está tudo bem. Aí aconteceu, não, o ar-condicionado não está gelando, putz, e agora? Aí liga para alguém da manutenção, o chuveiro elétrico queimou, e você já liga para alguém para trocar resistência e tal. Então você vai ter muitas coisas para fazer. Imagina se você for ficar fazendo isso de forma manual. Isso é insustentável. Isso é insustentável. Então por isso que é importante que você entenda, né, que fazer isso manualmente não vai chegar a bom termo, digamos assim, né, tão longe. Então, por isso que é importante que você faça essa automatização. Outro ponto também é você fazer isso, né, construir esse tipo de estratégia de forma esporádica, né? Então, você simplesmente constrói as tarifas, que eu acabei de falar, né, para que você consiga vender mais, mas você faz ela de forma errada. Por exemplo, como é a forma errada? Vamos supor que os hóspedes vão para o teu meio de hospedagem e eles compram com 30 dias de antecedência. Vamos supor. Aí você vai e faz uma promoção para quem comprar com 60 dias. Cara, mas todo mundo está comprando com 30. Por que você vai fazer uma promoção com 60? Ou mais perto, está todo mundo comprando com 15 dias. Todo mundo só compra com 15. E aí você faz uma oferta de compra antecipada com 30. Aí você deve estar se perguntando, pô, Lagreca, como é que eu faço para descobrir a janela de compra? No finalzinho aqui da live eu vou responder, tá? No finalzinho aqui da live eu quero deixar uma parte prática para que você execute, tá? Sempre é assim, as minhas lives sempre são assim. Se é a primeira vez que você está assistindo uma live minha, saiba que no final você sempre vai sair com alguma atividade ou alguma tarefinha, digamos, de casa para você fazer. E aí cabe a você executar ou não. Só ficar assistindo lives, só ficar assistindo aulas, se enriquecer de conhecimento e não aplicar. Porque o que vai fazer a diferença é a ação. Outro ponto, né? Você vai criar uma compra. Por exemplo, eu vou criar, compre 5 diárias e fique 6. Cara, mas se as pessoas vão para o teu meio de hospedagem e elas só ficam 3 noites, como é que tu vai botar compre 5 e fique 6? Isso que eu tô falando é aplicável para todo mundo, tá? Aplicável para todo mundo. Vocês estão vendo que quando eu falo que estratégia de vendas que vai para um hoteleiro, que vai para um dono de pousada, vai para um anfitrião, isso é para todo mundo. Aí o cara cria lá uma promoção. Compre 5 e fique 6. Não, o cara só fica 3 noites, pô. Como é que é isso? Então, para pensar nisso. E depois, né, o jeito correto que a gente vai ter de executar isso. Qual que é o jeito certo? Qual que é o jeito correto de eu executar isso? É você oferecer o máximo de condições, né? Que esse máximo de condições é o quê? O não diversificar a tarifa, ele deriva da diversificação tarifária. É inevitável, um assunto está intimamente ligado com o outro. Tá? É você fazer a mensuração dos resultados com prazo mínimo de 7 dias.
né? E como é que eu faço essa mensuração? Eu vou explicar aqui no final da live. A gente já está se aproximando aí dos minutos finais. Eu vou explicar isso aí. E, pelo menos, o ideal, né, é que você tenha, né? Aí está a diferença agora. Você que é dono de hotel e dono de pousada, é você ter pelo menos 3 categorias de quarto. É o ideal. Por quê? Quanto mais categorias eu vou trazer. Se você é anfitrião, é você ter mais apartamentos, né? Seja você proprietário, seja você administrador. Por quê? Porque quanto mais apartamentos eu tenho, é mais fácil também de eu agradar o público-alvo, né, que está vindo para a minha cidade, né? O meu público. Então eu tenho um apartamento menorzinho, tenho um apartamento maior, um apartamento para casal, um apartamento que pega família. Então quanto mais eu também tiver mais opções também, vai ter mais chances. Tá? Então, como eu falei para vocês, quando eu vou citar um e outro, eu costumo trazer um pouco da diferença para que vocês entendam, tá? E aí vamos para a parte prática. O que é que vocês estão achando? Tá legal? A live foi legal? Vocês conseguiram aí? Vamos para a parte prática. Agora eu quero um feedback também de vocês. Deixa eu baixar aqui, né? Que eu nunca coloco os comentários para que eu não me desconcentre, tá? Eu não costumo estar olhando os comentários, mas foi boa aí. Quem assistiu a live aí, deu para acompanhar um pouco? Deu para acompanhar? Vamos para a parte prática agora? Vamos falar sobre a parte prática. A parte prática é o seguinte, é você configurar as tarifas, né? A parte prática, como falei, ela se confunde diretamente com a diversificação tarifária. Então, na parte prática, o que é que eu poderia dizer para vocês? Todo meio de hospedagem, né? Quando eu falo todo meio de hospedagem, eu falo hotel, pousada, anfitrião, casa temporada, flat, albergue, hostel, hospedaria, todo mundo, sem exceção, todo meio de hospedagem, ele precisa ter essas tarifas que eu vou falar agora. Que tarifas são essas? A tarifa padrão, que geralmente é a sua tarifa mais cara, todo mundo tem que ter essa tarifa. Depois dessa tarifa, a partir dela, a gente vai criando as outras, né? Por quê? Porque as outras são sempre mais baratas que a padrão. A minha tarifa padrão sempre é minha tarifa mais cara. Ela sempre é a mais cara. A partir da minha tarifa padrão é onde eu vou criando as outras, tá? É onde eu vou criando as outras. Que outras são essas, Lagreca? Primeiro ponto, criar uma compra antecipada. Eu preciso criar uma compra antecipada. A compra antecipada, o ideal, isso é a minha visão, tá? Mas cada um vai fazer de acordo com as suas margens, porque eu não conheço o custo do seu meio de hospedagem, eu não sei quanto custa para você manter o seu meio de hospedagem. Mas, da tarifa padrão, a gente cria uma compra antecipada. Essa compra antecipada, ela tem que ter um valor de pelo menos 15% a 20%. Por que 15% a 20%, Lagreca? Porque se for menos do que isso, ninguém compra. Preste atenção em você. Você faria uma reserva antecipada se o cara te desse um desconto de 5%? Fazer, não, eu pago na hora. Eu pago na hora. Não tem diferença. Eu pago na hora. Para que eu vou pagar antecipado? Entende? A não ser, aí agora eu vou trazer a exceção. A não ser que você tenha um produto muito bom. O que é um produto muito bom? Não é um produto de qualidade, porque qualidade é obrigação. Qualidade não é diferenciação, né? Entenda, qualidade é obrigação. Qualidade não é diferenciação. Então, eu tenho um produto muito bom. O meu apartamento tem uma vista única, uma decoração única. Isso é para o anfitrião. A pousada, o hotel. A minha pousada, o meu hotel exclusivo. Eu tenho poucos quartos. Eu estou numa falésia com vista do mar, piscinas individuais. Enfim, é um atendimento que quase ninguém tem. Então, esse tipo de pessoas, esse tipo de propriedade, né? Se você é gestor, dono de um meio de hospedagem desse tipo, você é um abençoado, que não é a maioria. Não é a maioria que tem isso. Então, aqui, quando eu compartilho as estratégias, eu compartilho estratégias com a maioria e não com a minoria. Né? Eu falo do que tem, né, para a maior parte das pessoas, que não tem essa oportunidade, não tem uma propriedade exclusiva assim. Então, preste atenção. Se você tem uma propriedade, né, que é a grande maioria, tem que ter 15%, 20%. Lagreca, e aí, como é que eu vou fazer essa compra antecipada? Que você falou sobre janela de compra. Exatamente, eu falei de janela de compra. Então, como vocês sabem, né, eu sou ex-funcionário da Booking, é a minha especialidade, né, onde eu jogo da minha zona de conforto. Então, aqui de cabeça, eu sei a ferramenta inteira da cabeça. Da cabeça que eu olho fechado, eu digo onde está cada aba, onde está cada coisa. Eu sei de tudo, não vou mentir, claro. Muito tempo manuseando, muito tempo dando treinamento, muito tempo criando estratégia, eu sei muito da ferramenta.
Então, a primeira coisa que você tem que fazer para você saber qual que é a janela de compra, é só você clicar lá, ó, clica na aba de... Anota aí, todo mundo com papel e caneta na mão. Anota aí. Aba de análise de dados, depois você vai clicar lá, informações dos hóspedes. Análise de dados, informação dos hóspedes. Se a sua ferramenta estiver com o idioma de português de Portugal, você vai clicar lá em dados analíticos. Se você quiser mudar o idioma, você baixa a sua extranet lá embaixo e troca para português do Brasil. Tá? Troca lá, português do Brasil. Você vai clicar análise de dados, informações dos hóspedes. Pum, abriu a ferramenta. Vai ter um gráfico. Nesse gráfico aqui, no canto aqui esquerdo, vai ter 3 opções. Vai ter país e região, motivo da viagem e o dispositivo de compra. Você vai deixar aí país e região. Deixa lá, país e região. Do lado mais um pouquinho aqui, vai ter os dias. Você vai escolher 365 dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias. Você vai escolher isso. Quando você escolher, ele vai dar o gráfico. Qual é a escolha que eu faço? Geralmente eu coloco 30 dias para ver como é que tá as compras atuais. Só que vai ter meios de hospedagem que pode ser que não tenha esses dados. Por quê? Porque vendem pouco. Então não tem esse dado alimentado na ferramenta. Então, se não tiver 30, coloca 60. Se não tiver 60, coloca 90. Se tiver 90, coloca 365. Beleza? Bateu lá, colocou isso. Quando você colocou, ele vai abrir o gráfico. Aí vai estar lá a barrinha lá, brasileiros 100%, ou brasileiros 95% e 5% argentino, chileno, enfim, vai estar lá. Quando você vai um pouquinho abaixo do gráfico, vai estar lá o país, a diária média, a taxa de cancelamento, a duração da estadia, que eu vou chegar lá também, a duração da estadia, e no último canto aqui vai estar a janela de compra. No cantinho aqui vai estar a janela de compra. E aí você vai ver lá com quantos dias as pessoas estão comprando antes de chegar no teu meio de hospedagem. Aí você vai estar lá 14 dias, 12 dias, 30 dias, 45 dias. Você vai ver. E aí com essa informação, você vai criar a sua compra antecipada baseada nisso. E como que eu crio uma compra antecipada? Só clicar na aba de promoções e lá criar uma oferta de compra antecipada. Aí quando você criar essa oferta, você vai colocar o número de dias que você já encontrou agora, só que aí vai ter um detalhe. Se você tiver mais de 2 tipos de tarifas, por exemplo, eu tenho uma tarifa padrão e eu tenho uma tarifa não reembolsável. Aí você vai escolher o tipo de tarifa. Por quê? Porque se você deixar no automático, aquele desconto da antecipada vai pegar tanto na padrão como na não reembolsável, que provavelmente essa não reembolsável deve estar 10% mais barato do que a padrão. Aí o que é que eu faço? Eu clico lá e eu escolho o que eu quero, que essa tarifa de compra antecipada só pegue desconto da minha tarifa padrão. Ficou claro? Só pegue da tarifa padrão. Beleza? Próximo ponto. Quando a gente cria a tarifa de longas estadias. No mesmo caminho que eu acabei de dizer, análise de dados, informação dos hóspedes, vai estar lá o país e região, escolhe os dias, baixa um pouquinho. Do lado aqui, a janela de reservas, é o último número. Do lado dele vai estar a duração da estadia. Aí você vai ver, o hóspede fica 2 dias no meu meio de hospedagem, o hóspede fica 3 dias, o hóspede fica 4 dias. Aí, de posse disso, você vai criar uma tarifa de longas estadias. Eu estou falando isso aqui, que essas pessoas que estão aqui são exatamente aqueles 3% dos gestores de meios de hospedagem que prosperam. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado. De coração, muito obrigado. Porque são vocês que fazem a diferença. São vocês que buscam aprender. E só cresce nessa vida quem busca aprender. E eu sempre digo essa frase, eu repito, eu não me canso de repetir. Porque o seu nível de sucesso está diretamente atrelado ao seu nível de desenvolvimento. Se você não aprende, se você não ganha novas habilidades, você não prospera, você rasteja. Você rasteja, não tem para onde. Não tem para onde. Eu vivencio isso, eu experimento isso na minha vida. E eu estou compartilhando com vocês. Eu estou dando para vocês aqui. Eu estou dando aqui para vocês o ouro. O que muita gente vende, eu estou dando. Estou dando para você no ouro, para você prosperar. Isso cabe a você executar ou não. E aí, de posse dessa informação que eu dei agora, olha aí, ó, Rodolfo de Ilhabela. Pô, cara, obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. De posse dessa informação que eu dei agora, obrigado, Raquel, obrigado também. De posse do que eu dei agora para vocês, tá? De posse do que eu disse para vocês agora, clica na aba de análise de dados, clica em informação dos hóspedes, do lado da janela de reservas, eu tô de olho fechado porque eu tô com o mapa da minha cabeça, tá? Do lado da janela de reservas, aqui no próximo número que tem aqui do lado esquerdo, você olhando para o gráfico do computador do lado esquerdo, vai estar a duração da estadia.
Aí você já descobriu que o hóspede fica 2 noites lá. Então você não vai criar uma tarifa de longas estadias para quem fica 2 noites. Porque se você estiver fazendo isso, você vai estar dando desconto desnecessário, porque as pessoas já ficam 2 noites. Você vai ter que criar um desconto agora de 3 noites, de 4 noites. Aí o que você vai fazer? De novo, aba de promoções, oferta básica. Aí você vai lá, descendo a oferta básica, aí você vai colocar o desconto que você quer. Geralmente eu recomendo um desconto entre 10% e 15% para longas estadias. 10 a 15%. Vou lá, escolhi 10 a 15%. Escolher o número de noites que eu quero, então vou lá, vou colocar lá. Só quem pode ver essa promoção é quem ficar 3 noites. Vai estar assim, ó. Quem pode visualizar esse tipo de oferta? Quem ficar 3 noites. Aí você, coloca 3 noites lá. Colocou 3 noites, colocou a oferta que você quer e não esquece de clicar e botar que essa oferta vai puxar da tarifa padrão. Lembra, a tarifa padrão é a tarifa rainha. Ela é a mais cara de todas, tá? Ela é a mais cara. E aí, a partir dela é que a gente começa essas derivações, que eu costumo dizer são os filhotinhos que vão vindo, tá? Então, pegou lá, tarifa básica, coloquei lá, 10%, 15% para quem pegar 3 noites. Se você quiser, você pode criar outra. Então, vou colocar 10% para quem ficar 3 noites. Vou lá, oferta básica de adicionar. Aí, depois que você clicar nisso, né? Tiver na aba de promoção, vai estar aqui do lado direito. Adicionar nova promoção. Oferta básica, 15% para quem ficar agora 4 noites. Você pode fazer essa quebra, né? Quem ficar 3, 10, quem ficar 4, 15, quem ficar 5, 20. É tua opção, né? Então, aí você escolhe. Depois, tem uma compra antecipada. Lembra-se, a compra antecipada, agora estou falando para hoteleiros e donos de pousada. A compra antecipada, ela nunca pode ser menor, a tarifa de última hora, ela nunca pode ter um desconto maior do que a compra antecipada, porque isso gera cancelamento. No anfitrião, é o contrário. O anfitrião, ele não pode fazer uma compra antecipada agressiva. Por quê? Porque se ele fizer uma compra antecipada agressiva, ele pode vender as melhores datas dele no preço mais baixo. Então, o que é que ele faz? O anfitrião, ele pode se dar esse luxo, diferente do dono de hotel e pousada. O anfitrião, ele pode começar com o preço mais caro e, à medida que for se aproximando do check-in, ele vai diminuindo o preço. Essa é a estratégia do anfitrião. O dono de hotel, ele não pode fazer isso, porque se ele fizer isso, ele não tem previsibilidade. Se ele jogar o preço dele mais caro e vou ficar baixando, o que vai acontecer? Vai ter pessoas que vão comprar antecipadamente, vão ter, e aí, quanto mais ele for baixando, aquelas pessoas que compram antecipadamente vão receber notificações das plataformas. A plataforma, lembra, quando você entra lá no site, as plataformas, você alimenta o pixel da plataforma. E a plataforma vai começar a mandar anúncios para ele. Olha, desconto não sei o quê, não perca a oferta. Quando o cara vai lá, clica de curiosidade, ele vai ver que o preço baixou, ele vai cancelar e vai fazer de novo. Ou seja, tu vai estar enxugando o gelo. Entendeu? Então, isso é importantíssimo. Anfitrião não pode fazer essa estratégia de compra antecipada que o hoteleiro faz. Poder? Pode. Como? Pegar as piores datas dele e colocar no preço mais baixo. Nas piores datas, mas não nas melhores. O hoteleiro ele não pode fazer isso. O hoteleiro não. O hoteleiro ele tem que buscar previsibilidade. Por quê? Porque o custo dele operacional é muito maior. De funcionários, de manutenção, né, de tudo, de toda a estrutura. Entendeu? Então, se o anfitrião quiser adotar essa estratégia, ele vai colocar uma compra antecipada de forma que ele vai tentar vender os piores dias dele. Eu só vendo de quinta a domingo. É bom para mim. Então, de segunda a quarta, bota a compra antecipada para ver se vende. Mas de quinta a domingo não faça isso, porque você vai vender seus melhores dias por preço de banana. Aí você vai ficar revoltado. Então, essa é uma diferença. Eu falei para vocês que quando eu for falar de um ou falar de outro, eu coloco os pontos para explicar. Olha, se liga nisso. Não faz isso que o hoteleiro está fazendo. Beleza? E por fim, né, na compra antecipada, na compra de última hora que eu falei, como é que cria? Mesma coisa. Promoção, adicionar promoção, última hora, e não coloca o desconto maior do que antecipada. Não faz isso, porque senão gera cancelamento. Aí você vai lá e cria. Eu quero pessoas no mesmo dia, com tantas horas. Aí você configura de acordo com a sua região, tá? E por fim, tá? Uma tarifa que eu acho que poucos meios de hospedagem têm, né? Geralmente quem tem esse tipo de tarifa são as grandes redes, né? Geralmente são as grandes redes que têm esse tipo de tarifa, que é exatamente a de hóspede fidelizado. Entenda que a fidelização nada mais é do que a gratidão. Quando você recompensa o seu hóspede,
porque ele é fidelizado com você, porque ele tem um preço melhor. Por quê? É como se você dissesse assim, cara, obrigado. Obrigado por você estar voltando. E pelo fato de você estar voltando e você estar me escolhendo e você ser uma pessoa fiel a mim, eu vou ter que fazer um preço diferenciado das pessoas que não são fiéis a mim. Esse é o intuito. Não é você dizer, para que eu vou dar fidelizado se ele já vem? Não, cara, para com essa cabeça. Para com essa cabeça retrógrada. A fidelização é a gratidão. É a economia da gratidão. Tem 2 livros aqui que eu estou lendo, porque se eu tirar, eu vou tirar. Tem 2 livros que eu estou lendo que é exatamente sobre isso, sobre a economia da gratidão. Então, pensa que as pessoas que merecem ter um preço melhor são aquelas pessoas que te apoiam. São aquelas pessoas que estão próximas de você. São aquelas pessoas que trazem outras pessoas, que indicam outras pessoas, né? Então, é importante que você também saiba reconhecer isso e não só queira ganhar. Isso que é muito importante. Não queira só ganhar. Você tem que distribuir. Tem que ser bom para todo mundo. Lembra? Uma relação comercial é entre 2 pessoas. Relacionamento, né? Vendas é relacionamento. E para que aquele relacionamento seja duradouro, todo mundo tem que ganhar. Todo mundo tem que estar satisfeito. Então, isso é muito importante. Beleza? Pessoal, eu completei minha missão de hoje, a minha live de hoje. Vamos aí com 1 hora de live, né? 1 hora e 3 minutos. Eu acho que ninguém teve dúvidas. Eu estou aqui olhando o pessoal aqui, ó. Dúvidas aqui, ó. Estou vendo aqui, ó. Felipe, o Aguiar Nascimento colocou aqui uma dúvida. Felipe, posso ter 2 tarifas para o mesmo quarto no dia? Uma no dia 1 e à noite outra? Pode. Através disso que eu acabei de explicar. Você vai ter várias tarifas, né? E aí, de dia vai estar de um jeito. Mas aí a última hora vai fazer esse papel. Porque à medida que o produto é perecível, for chegando próximo da meia-noite, o preço troca, né? É exatamente o papel, a função da última hora. Mas enquanto não está chegando próximo de meia-noite, ele vai ter um preço diferenciado. Beleza? Ficou claro para todo mundo? Pessoal, quem gostou dessa live, não deixa de curtir aqui essa live, tá? Eu vou deixar ela salva aqui no Instagram por alguns dias, antes de tirar ela do ar, tá? Para quem não pôde assistir toda, quem chegou depois, quiser assistir a live toda, eu vou deixar aqui no ar. Eu vou deixar aqui, acho que até sexta-feira, quinta, sexta-feira, eu vou deixar a live aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu me esforcei ao máximo para entregar o melhor conteúdo possível para vocês sempre, para que vocês possam estar aplicando. Eu estou dando o caminho das pedras. E nos próximos dias, né, durante esse mês de julho, eu vou fazer live todos os dias, de segunda a sexta-feira. Então, se você quiser aprender mais novas estratégias, né, onde eu vou falar sobre vários assuntos, eu vou falar sobre público-alvo, eu vou falar sobre diversificação tarifária mais a fundo, eu vou falar sobre visibilidade, eu vou falar sobre as políticas, cara, eu vou falar sobre muitos assuntos, eu vou falar sobre Instagram, eu vou falar sobre linha editorial, eu vou falar sobre anúncio pago, eu vou falar sobre muita coisa. Então, assim, a gente vai ter uma sequência de lives aí, e todos os dias a nossa live acontece às 18h27. Vou trazer também pessoas, né, aqui para agregarem para vocês, né? Ontem eu fiz mentoria, né? Quem quiser mentoria também, toda segunda-feira eu estou fazendo mentoria aqui ao vivo. Se você quiser fazer uma mentoria comigo ao vivo, como eu fiz ontem, que está aqui gravada no meu Instagram, você está me vendo aqui pelo YouTube, corre no meu Instagram, no perfil aqui, corre lá, a mentoria ficou salva. Então, se você quiser fazer uma mentoria comigo ao vivo, né, para que eu te ajude no teu meio de hospedagem, uma mentoria de 1 hora, manda mensagem para mim aqui, que a gente marca a tua disponibilidade, né? Geralmente eu estou fazendo nas segunda-feiras. Amanhã vamos ter conteúdo de novo, tá? E na quinta-feira devo trazer algum convidado. Sexta-feira, conteúdo de novo. Então, assim, o que eu puder ajudá-los vocês nessa retomada, nesse reaquecimento, né, do turismo, podem contar comigo, que eu estou aqui para ajudá-los. Beleza? Pessoal do Instagram, muito obrigado por todos que compartilharam, por todos que assistiram a live. Quem não deixa de curtir aqui, tá? Não deixa de indicar o perfil, que isso me ajuda muito, tá? Você que está assistindo no YouTube, não deixa de curtir aqui o vídeo, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de ativar o sininho para você receber as notificações todas as vezes que eu colocar um conteúdo novo, todas as vezes que eu entrar ao vivo, você ser notificado, tá bom? Pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus e até amanhã.